Olá, pessoal da TV Pai Eterno. Estamos aqui sempre trazendo dicas interessantes para você. A nossa dica hoje é super interessante. Eu estou aqui com o Dr. Roberto Navarro, que ele é médico e nutrólogo. Ele vai falar para a gente sobre esteatose, que é o popular gordura no fígado que muita gente hoje está tendo. E isso tem muito a ver com a alimentação, né? Você vai comendo errado aí, gordura saturada, tá? Gordura de sorvetes, gorduras de alimentos industrializados, então isso vai acumulando e aí depois, mais à frente, você pode ter uma cirrose hepática e fala, nossa, eu nunca bebia socialmente, bebia pouquinho, sabe? Como é que eu tô com uma cirrose hepática? Então, quem vai nos responder isso é o Dr. Roberto. Obrigado, doutor. E eu que agradeço mais uma vez o convite aí do nosso querido André Rezende e da TV, tão carinhosamente convidando várias pessoas a falar sobre saúde. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Doutor, o que tem aumentado de pessoas com gordura no fígado é uma coisa assim absurda, e pessoas jovens. Muito né? frequente, muito frequente. No consultório a gente está vendo isso com absurda frequência. Gente jovem, não é pela idade não. Sim. A esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, geralmente é consequência de uma alimentação desbalanceada, do próprio ganho de peso, não do peso geral, do acúmulo da gordura na região chamada abdominal, na gordura visceral que a gente fala, que é a gordura que começa a acumular dentro da sua barriga. Não estou falando do pneuzinho, não. Pneuzinho é aquela gordurinha que você pega e palpa assim, essa gordura chamada subcutânea, ela não traz tantos prejuízos à saúde. A gordura que está lá dentro da sua barriga, sim. E essa gordura começa a infiltrar o teu fígado, que a gente chama de esteatose hepática, que pode levar a uma inflamação do fígado e chegar lá na frente até uma cirrose, que é um endurecimento do fígado, que é um quadro gravíssimo, que inclusive leva a óbito muitas pessoas. Pois é, você vê, por má alimentação. Né? Má alimentação. Falta de orientação mesmo, né? Falta de orientação. O que a gente mais vê hoje, o que pode facilitar a esteatose hepática? Por incrível que pareça, além da própria gordura, que pode ser um fator, o açúcar, a frutose. Então, os carboidratos de carga glicêmica muito alta, o açúcar refinado, as farinhas brancas, a frutose, não comer a fruta, André, que é saudável, né? A frutose é um açúcar que a fruta tem, mas um açúcar natural. É o açúcar do bem? É o açúcar do bem. Quando você come a fruta que tem a frutose, sem problema. Você come o quê? Até umas 2, 3 frutas por dia que possa comer com a fibra, com a casca. Mas quando você concentra a frutose, ela em alta concentração, ela vira diretamente gordura no fígado. Então a indústria usa às vezes para adoçar geleinha, sorvetes, balinhas, usa a frutose em concentração alta. É um método, né, que a indústria utiliza de produção da frutose em alta concentração. Então suquinhos muito concentrados. Então, e coma a fruta, não fique tomando também suco de fruta toda hora com várias frutas, 5 laranjas para fazer um suco de fruta. Então tomar cuidado com a frutose, também com a gordura hidrogenada, que também não é muito interessante, que usa-se muito na panificação, nos produtos prontos, né? Salgadinhos de pacote, bolinhos prontos, recheados, bolachas recheadas. Aquele isso traz óleo, prejuízo. aquele óleo que as pessoas fritam depois, aliás, fritura deve evitar sempre, né? Sempre que possível. Sempre que possível. Ainda reaproveitar a gordura, pior não, ainda, pior né? ainda, pior ainda, pior ainda. É uma economia que não vale a pena de jeito nenhum. Forma-se no óleo muito aquecido a acroleína, que é uma substância considerada cancerígena. Então, aquecer o óleo em demasia e fritar não é legal. Doutor, então todo mundo deveria usar o óleo, não ser o primeiro que coloca na panela. Ele deveria ser o último, para ele ser um óleo que não satura? Se a gente vai usar um óleo normal, tá? Um óleo de girassol é bom? Os óleos em si não seriam problemáticos se não houvesse o refino deles. O grande problema dos óleos vegetais é que quando você retira o óleo de um vegetal, né, vamos pegar, por exemplo, a azeitona. Quando faz o óleo de coco, por exemplo, quando você faz a primeira prensa a frio, sem aquecer, você está tirando aquela gordura diretamente do vegetal. Igual o óleo de abacate também, né? Sim, então isso não é o problema. O problema é que depois dessa primeira prensa, usam-se métodos onde se colocam solventes químicos para extrair mais óleo desse vegetal. Aí ele depois ainda passa pelo refino. Depois é colocado numa embalagem que é transparente, onde a luz que bate oxida essa gordura.
Então a questão do óleo vegetal não é o girassol, nem o algodão, nem o milho, nem a soja em si. É o método de produção. Então talvez os óleos prensados a frios, como um azeite, até o óleo de coco, seriam mais interessantes do ponto de vista em menos risco para a nossa saúde. O óleo de abacate também é uma gordura boa que ela não satura, não é? É fato isso? É uma partezinha satura, mas não é tanto não. Depende, é que não se usa na culinária, você ter o óleo de abacate, para quem está escutando a gente, é difícil de encontrar. Né? Mas ele é um óleo rico em gordura monoinsaturada. A gordura monoinsaturada é extremamente benéfica para a saúde humana. Ela eleva o nosso bom colesterol, ela tem um efeito protetor, tanto que é uma das poucas gorduras, tirando, a gente tem a saturada que está mais no animal, também um pouco no coco, tá? Temos a gordura poliinsaturada que está nos óleos vegetais, nos peixes também, e temos a gordura monoinsaturada muito rica no abacate, muito rica no azeite. A gordura monoinsaturada, nenhum estudo consegue mostrar algum prejuízo na saúde. A poliinsaturada, ela ainda pode se oxidar. Então, tomar cuidado com o excesso de óleos vegetais, né? E a saturada, embora hoje os estudos não estão criticando tanto, mas ela tem uma correlação com mais doença cardiovascular, quando em excesso. Vamos entender o excesso, porque um pouquinho não mata ninguém, né? O problema é quando você exagera na dose. Entre o remédio e o veneno é dose. Então, nutrição é a mesma coisa. Tudo pode ser tóxico se exagerado e tudo pode ser muito benéfico se ingerido em quantidades adequadas, né? Aquilo que é um alimento que Deus deu pra gente e a gente não vai criticar, né? O azeite, o melhor mesmo, ele é cru. Sim, sem dúvida, é o da primeira prensa, né? O extra virgem. E outra coisa que você colocou bem, você pode ver que às vezes a gente vê uns azeites muito caros, né? Que são, você vê lá a acidez dele, né? A acidez dele é muito baixa, né? Isso. Esse que é o melhor azeite, ele é mais caro, mas porque a acidez dele foi prensado a frio. Quer dizer, o resto, vamos dizer assim, como se fosse o bagaço daquela coisa que você tirou a coisa boa. Exatamente, né? exatamente. Você transforma aquilo também no azeite, que é um azeite de segunda linha. Isso ocorre quando depois da primeira prensa, o que vem começa a ser mais o refino. Até óleo de coco, tome cuidado, porque às vezes você compra óleo de coco que não é da primeira prensa, também é refinado. Né? Ele também tem que ter uma acidez. Se possível, uma acidez. A acidez na verdade, assim, existe muita polêmica na questão da acidez. Não é só a acidez que interessa, não. Né? É o método de extração, é o tempo que ele leva para ser consumido, o tempo que ele foi envasado, o tempo que vai chegar até a tua mesa. Né? Depois a gente pode até fazer pautas sobre isso, porque tem muita coisa mística por trás, muitas informações que às vezes não são tão interessantes e a gente deixa de ver o que mais interessa. É quanto tempo esse azeite levou para chegar até a tua mesa, onde ele foi produzido e aonde ele foi envasado. Tá? Então, às vezes ele é produzido lá na Europa, né? Existe às vezes aquela sobra das produções das oliveiras na Europa, passa assim um navio recolhendo todos esse restinho que sobrou, coloca no navio, num tancão, traz aqui para o nosso Brasil, que enfrentou no meio do caminho sol, temperatura alta, chega aqui, é envasado por alguma empresa e vendido para você como algo muito benéfico. Tome cuidado. Então isso, olha, data de fabricação, de invase, né, tem que ser no máximo até 1 ano. Doutor, para ajudar as pessoas que têm gordura no fígado, então o que de alimentos que as pessoas fazem? Você orienta assim, corta. Isso você deve cortar. Igual óleo mesmo. As pessoas usam muito óleo na comida, não tem necessidade, Não precisa né? tanto, não precisa tanto. Quanto menos você usar, você vai ter sempre mais ganho, não é? Sim, sim. O próprio alimento em si, ele tem o óleo natural dele, não precisa colocar mais óleo, né? Eu acho que fritura a gente deveria evitar, né? Métodos mais brandos de cozimento, não precisa também tostar tudo, né? Embora possa se aquecer o alimento sem problema nenhum. A questão da esteatose é não ingerir ou evitar ao máximo os açúcares simples, todo tipo de açúcar, o que vier do açúcar, né, André? Todos os doces feitos com açúcar, as farinhas refinadas, diminua sensivelmente ou evite, menos produtos prontos de panificação, bolinhos prontos com recheio, bolachinhas prontas com recheio, doces, geleias com muita frutose, e não exagere em suco de fruta também. Né? A fruta é saudável comer, mas suco concentrado de fruta, pela frutose em quantidade alta, é que quem tem esteatose hepática tem que tomar cuidado. E alimentos que protejam o teu fígado, né? Os alimentos detoxificantes, o alho, a cebola, o agrião, o espinafre, o brócolis, são alimentos altamente protetores do fígado. Nós temos alimentos
do bem, tem os alimentos do mal também. Sim, exatamente. Esses que eu citei são do bem. É só ingeri-los mais e fazer atividade física, viu, André? Atividade física para esteatose hepática é um santo remédio. Doutor, por favor, deixe suas redes sociais, por favor. Vamos lá, @dr, abreviado de doutor, Roberto Navarro. @dr Roberto Navarro. Pelo Instagram vocês acham todos os meus contatos e pelo Facebook também. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um abraço a todos e até a próxima dica.